Olá, amigos, bem-vindos ao canal Fabricar, um lugar totalmente dedicado à arte de produção de cerveja artesanal. Hoje vamos falar sobre limpeza química, né? O que é melhor para a tua cerveja, o que você deve usar, aonde usar, como usar. O que é limpeza? A limpeza pode ser interna e externa dos equipamentos, né? Ela pretende limpar tanto a sujeira visível quanto a sujeira que não é visível, e essa é a mais complicada. A gente tem uma parte aí que fala sobre a remoção dos resíduos líquidos, e esse é muito fácil, né? Isso é um simples enxágue, a gente consegue ali bater uma água, uma mangueira e tirar esses resíduos líquidos. Depois a gente tem um resíduo que está numa situação intermediária, são resíduos sólidos, mas eles não estão incrustados, eles estão só ali afixados em alguns lugares da sua panela, do seu fermentador, mas não estão ressecados. Então, esse tipo de limpeza também é relativamente fácil, você pode fazer com enxágue com água quente ou com mangueira, né, com um pouquinho de esforço, ou você pode partir para um segundo método, né, que é fazer uma limpeza físico-química, que é o ato de esfregar ali uma buchinha com detergente neutro, né, ou usar algum tipo de solvente, como álcool, por exemplo. E no terceira situação, nós temos ali a remoção por ação química, que é dissolver, desencrustar e destruir organicamente qualquer coisa que esteja lá dentro. No terceiro nível, a gente tem os resíduos mais difíceis de limpar, os resíduos sólidos encrustados. Esses dificilmente você vai conseguir remover com enxágue, mesmo que quente. Se eles estiverem acessíveis, ainda consegue fazer ali, passar uma buchinha e limpar por reação físico-química. Mas o ideal e o necessário nesses casos, que acontecem em todos os dias da nossa cervejaria, é a remoção por ação química. Então, já fica de olho aí que a gente vai precisar fazer uma limpeza química, principalmente para passar pelos dutos, passar por bomba, por mangueiras, que a gente não tem acesso, né? Pelas voltinhas do fermentador também que a gente não tem acesso. As formas de se limpar. A limpeza física é só simplesmente o ato de esfregar para soltar, né? A gente só consegue fazer isso com as limpezas que estão acessíveis. Ele é bom para tirar o grosso, então ali para um balde fermentador como esse daí que não tem parte interior, né? Não é aquelas bombonas azuis, não é um fermentador que tem curva, então você consegue fazer uma limpeza física. Uma panela pequena, média aí também é bem capaz que você consiga fazer uma limpeza física, né? E a limpeza química é aquela onde vai ter o contato com o líquido para dissolver, soltar, desencrustar a sujeira. Isso aí vai ser ideal para essas sujidades inacessíveis, né? Não visíveis, por exemplo, uma torneira, uma tubulação, uma bomba e por aí vai. E aí você tem a forma tanto de deixar de molho por 24 horas, como fazer uma recirculação por 30 minutos ou uma hora para limpar. Os dois são igualmente eficazes. Então, quais são os tipos de sujeira que a gente tem na nossa cervejaria? Quando a gente tem um caso bem de exceção aqui, quando a gente tem equipamentos novos, né, torneiras inox novas, um fermentador que tem torneira, uma panela elétrica, então pode ser que a gente tenha ali um tipo de sujidade inorgânica, com óleo e graxa. E aí você vai ter que fazer uma limpeza especial, uma limpeza ácida. Mas no dia a dia a gente tem simplesmente resíduos orgânicos, resto de cerveja, resto de malte, de lúpulo e de qualquer tipo de adjunto, que é o foco dessa nossa videoaula. E quais tipos de materiais nós temos na nossa cervejaria? Nós temos material do tipo inox, esses são excelentes porque são resistentes a praticamente qualquer tipo de agente de limpeza, não vai corroer, não vai enferrujar, não vai te dar dor de cabeça. Depois a gente tem a linha de alumínio, como por exemplo panelas, estilos de imersão, né? Esses são facilmente oxidáveis, fica preto, então a gente não pode usar ácido, não pode usar agente oxidante, não pode usar nada alcalino. Temos também o cobre, que assim como o alumínio, ele também é facilmente oxidado e forma usinável, né? Então elementos chiller de placas têm ali dentro dele as camadas de cobre. Temos também alguns compostos feitos de ferro no inox, como algumas torneiras ali de menor qualidade, torneiras de chope que são apenas cromadas, né? Elas não são de aço inox, torneiras mais simples, arruelas e conexões. Tudo isso daí não é de inox e é facilmente oxidado e pode enferrujar. Temos também os plásticos, em geral eles são seguros e resistentes tanto à limpeza física suave, né, passar ali o lado liso da bucha, e uma química suave também, não vai acontecer nada. Não vai soltar nada também do plástico que possa virar um veneno para você. E temos também o vidro, né? O vidro esse também é fantástico, assim como o inox, resiste a qualquer tipo de produto de limpeza. O vidro para mim ele é até mais resistente que o próprio inox em relação a atacar esses elementos químicos. Então, primeiro vamos falar de plásticos seguros, né? Quais são os plásticos seguros? Quando você pegar um plástico, alguma coisa de plástico que você usa na sua cervejaria, o balde,
um galão, alguma coisa assim, dá uma olhadinha lá embaixo dele, como você vê na figura, e vê qual o número do que ele tem ali de reciclagem para você saber o tipo de composição daquele plástico, né? Se ele for do tipo 2, 4 e 5, ele é bastante seguro. Se for do tipo 3 e 6, ele não é bom para você usar na cervejaria. E se for do tipo 1, você pode usar ele com cautela. Então vamos falar aqui. O tipo 1 é o PET, né? Que a gente tem geralmente nas garrafas aí de envase, essas garrafas PETs que são extremamente versáteis e leves e fáceis de usar. Ele pode soltar compostos cancerígenos se for aquecidos acima de 80 graus centígrados ou se tiver contato com agentes alcalinos ou ácidos. Então a limpeza de PET tem que ser uma limpeza bastante suave e você não deve usar água quente. Também evita dobrar ela, porque você vai quebrar uma proteção interna que tem dentro dela, tem uma espécie de uma resina que protege internamente, e se você esvaziar e ficar quebrando, você vai expor mais o PET, e o PET pode ser ruim para a tua saúde, né? E também evite reutilizar aí trocentas vezes, né? Usar até umas 5 vezes, ainda considero seguro, mais do que isso é bom você jogar fora. Depois a gente tem os que realmente você tem que evitar, que são de número 3, que é o PVC, mesmo que faz a tubulação de PVC de água, e o 6, que é o PS, né? Esses tipos de plásticos, eles podem soltar compostos cancerígenos se aquecidos acima de 40 graus, ou se ressecados, ou seja, se eles forem antigos, né? Ou se tiverem contato com agentes alcalinos ou ácidos. Então, não use para passar mosto por ele ou passar água quente que você utiliza aí para sua cerveja, né? Plástico PVC serve até para tubulação de água fria, mas não para nada que passe água quente. Eu já vi muito equipamento aí do tipo gambiarra feito com PVC e realmente eu não aprovo, não recomendo e utilize isso daí. Acho bastante perigoso para a sua saúde. Depois que eu falei, temos o tipo 2, 4 e 5, né? PAD, que faz a sacola plástica do supermercado, né? Geralmente não é muito comum aí plástico para equipamentos de cervejarias. O PEBD e o PP. Esses são mais seguros, aí você pode usar, inclusive porque eles são resistentes até 95 graus centígrados, sem que soltem nada para o meio, né? Mas evite usar água fervendo também por esses tipos de plástico. E por último, a gente tem a linha 7, que é o outros, né? A gente tem uma série de plásticos que podem acompanhar essa categoria. Temos acrílico, policarbonato, nylon, fibra de vidro. A maioria, eles são seguros para partes frias, mas eles não devem ser usados nada na parte quente por segurança, tá? Com exceção do nylon, que ele é bastante seguro. Outros materiais comuns que a gente encontra na nossa cervejaria é o Teflon, por exemplo. O Teflon ele é extremamente atóxico, né? Ele é muito resistente a qualquer tipo de produto de limpeza, mas ele pode ressecar com o tempo e acabar se soltando ali micropartículas, né? Especialmente se em contato com soda cáustica. A gente usa Teflon em fitas veda-roscas, né, para vedar conexões, e anéis de vedação e juntas de conexões. Então existem arruelas de borracha, mas existem arruelas também de Teflon. E elas são ótimas porque elas suportam SIP, né, soda cáustica. Então, para a linha da indústria, é fantástico você usar o Teflon ao invés de usar anéis de borracha e semelhantes, né? Então a borracha ela é resistente, mas ela resseca com o tempo, especialmente com álcool e soda. Eu tô falando aqui das borrachas já tóxicas, tá? Não tô falando de nada de borracha de petróleo tóxica, tô falando das borrachas atóxicas. Então, se possível, você troque elas por Teflon ou por silicone. Então a gente tem anéis de vedação, juntas de conexões, de mangueiras, né? Chaves triclamp. Quantas desses aí utilizam borracha? Depois a gente tem silicone. Silicone também é muito bom, totalmente atóxico, muito mais resistente que as borrachas, mas também com o tempo resseca você precisa estar eventualmente trocando. Também anéis de vedações e mangueiras a gente tem de silicone. Depois a gente tem aqui no caso do caseiro, né, madeira, né, alguns ainda utilizam colheres de madeira ou barril, então eles são resistentes aos alvejantes, mas eles absorvem esses compostos, né, por serem fibras, então não são bons você usar ali nada alcalino, ácido ou oxidante, porque pode permanecer dentro da fibra e você pode acabar transferindo isso para a cerveja, tá? Então, para lavar barril de madeira, te aconselho água quente e sanitizar com ozônio. Colher cervejeira de madeira não é bom usar, mas se você usar, lava com água quente. E acrílico, nós também temos ali, por exemplo, o alto sifão em alguns instrumentos, né? Que utilizam acrílico e tem que tomar cuidado, pois ele resseca e trinca facilmente com álcool, né? Com agentes alcalinos e ácidos também. Então, cuidado com isso, para você não acabar perdendo seu alto sifão por besteira. Agora vamos falar dos agentes de limpeza físico-químicas. Quais são eles, né? Água pressurizada, água quente, bucha detergente e o álcool. Esses 4 aí.
Então, água pressurizada, isso é uma maravilha, né? A gente pode usar tanto com app como com mangueira. Você pode usar tanto na temperatura ambiente, mas também pode ser água morna, que é melhor ainda, né? Ele é seguro para qualquer material, nada vai estragar com isso daí e resolveria 95% das necessidades do cervejeiro caseiro. Pode limpar panela, fermentador, equipamentos por imersão, por tubulação, inclusive chiller, nada vai ter problema. E é ideal para quem tem espaço na cervejaria, né? Às vezes você mora em apartamento, como eu, é difícil você ter mangueira. Eu até tenho uma mangueira aqui, mas eu tive que fazer uma série de adequações ali para conseguir usar a mangueira aqui na minha casa. E o descarte da água é totalmente seguro para o meio ambiente. Depois a gente tem água quente também é ótima, estou falando aqui de 80 graus centígrados, também é seguro para todo o material, né? Resolve a maioria das necessidades, você pode limpar panela, fermentador, equipamentos, tubulações, deixando tudo ali por imersão. E você pode complementar com a próxima técnica se você não conseguir limpar tudo apenas com a passagem da água quente. Você pode usar a bombinha de recirculação para ajudar nessa limpeza, né? E o descarte também, só água, bastante seguro. A bucha com detergente ela entra como um complementar, né? Lembrando que você pode comprar detergente industrial neutro, que ele é extremamente mais concentrado. Você compra ali um galão de 5 litros e esse galão de 5 litros vai te render às vezes 500 litros de detergente, né? Então rende bastante, a diluição dele é bem grande. E dá para você usar também no dia a dia da sua cozinha em casa. Acaba que fica mais barato do que usar detergente desses comuns. Se você puder usar com água morna, fica mais fácil ainda, né, para acabar limpando. E aí você tem que usar uma buchinha dessas que não arranha para o lado macio. Ele é seguro para praticamente qualquer material, incluindo plástico daí, e resolve também 95% das necessidades como um método complementar ao da água que a gente já falou ali. O problema da buchinha é que você só vai conseguir passar nas áreas visíveis, né? Você não vai conseguir passar uma buchinha dentro de uma tubulação, dentro de uma torneira, nem nada disso. E o descarte também é seguro para o meio ambiente. Depois a gente tem o álcool. O álcool ele é um excelente solvente, né? A gente deve usar o álcool 70 e a gente pode usar também ele com a buchinha para esfregar ali numa incrustação visível ou recirculando com uma bombinha, seja pela nossa linha do fermentador, linha de invase, como a gente vê na figura aqui pelas torneiras, né, do nosso kegerator e por aí vai. Até a chopeira pode usar o álcool. Então ele pode ser usado em qualquer material exceto acrílico, né, que ele corrói e resseca. Com o tempo, borrachas também acabam ressecando aí com contato com o álcool, né? E as mangueiras plásticas também ficam, inclusive, mais duras. Ele é o ideal para limpeza final de tubulações, especialmente na chopeira, kegerator, chile de placa, de imersão, de contrafluxo, fermentador de plástico inox, tudo isso você pode usar o álcool. E a gente geralmente usa uma bombinha de recirculação ou pressuriza uma garrafa PET, né, para conseguir passar esse álcool por essa tubulação. E dá para a gente guardar esse álcool para reutilizar eles várias vezes. Então você passou, guarda ali, ele vai ficar o sedimento ali do fundo, que você não vai ficando aquela sujeira, depois você descarta a sujeira, mas dá para usar o álcool aí muitas e muitas vezes até que ele esteja muito sujo, né? E o descarte também totalmente seguro para a natureza. Tá gostando do vídeo? Quer aprender mais? Quer aprender a fazer cerveja comigo? Aprender sobre os ingredientes, processos cervejeiros, como realmente fazer as receitas, construir elas da sua cabeça, na sua interpretação e não só seguir métodos aí que estão prontos por outras pessoas, né? Outras pessoas que criam coisas genéricas. Então, quer um cervejeiro para estar do teu lado aí, eu como teu apoiador nessa jornada? Então não deixe para depois. Assine hoje mesmo meu curso marcelofenol.kebook.com.br, um curso que você pode acessar aí, tanto pelo link que você vê na tela, quanto pelo QR Code, e no meu curso completo de cerveja artesanal, que é um curso, ele é inicial, vamos dizer assim, inicial e básico, mas já tem ali 20 horas aula de duração, tem muita coisa ali para você aprender, inclusive 3 módulos complementares, que vão dar um total aí de mais ou menos umas 25 horas aulas, ok? Não deixe para amanhã, o preço é fantástico, super barato, e já você vai aprender muito sobre cerveja artesanal. Continuando aqui no vídeo, vamos falar agora um pouco sobre os agentes da limpeza química. Nós falamos da limpeza físico-química, né? Esfregar, limpar, e agora vai ser apenas a limpeza química. Ele se enquadra em 3 categorias: os alcalinos, podem ser de suaves a fortes, os ácidos, de suaves a fortes, e os oxidantes, de suaves a fortes. A gente vai falar dessas 3 categorias. Eles servem tanto para limpezas suaves, né? Limpezas do dia a dia, para limpezas mais fortes, as limpezas intensas ou industrial, esporádicas, que você faz às vezes uma vez por ano.
E eles agem pela destruição orgânica dos compostos materiais, né? Então, o que que ele faz lá? Ele entra naquela sujidade orgânica e quebra aquilo tudo, desencrusta, solda, dissocia, e é por isso que ele consegue soltar qualquer tipo de sujeira que a gente tem acesso visível ou não tem acesso. Então vai ser ótimo para fazer limpeza das tubulações, né? Lembrando que, diferente do que a gente falou, que tinha um descarte fácil, os ácidos e bases eles precisam ser inativados, né, para ter o despejo correto aí. Você jogar ácido ou base direto na sua tubulação, principalmente se você jogar na tubulação da cozinha, você pode fazer com que toda a gordura que esteja lá dentro, todo o óleo, se espume e se solidifique e vai entupir toda a tubulação aí da sua cozinha. Então toma muito cuidado para jogar ácido ou base sem fazer um processo anterior de inativação desses dois elementos. Vamos começar sobre os alcalinos, né? Os alcalinos fracos, a gente encontra ele em detergentes alcalinos não clorados, como por exemplo o Veja sem cloro. Ele pode ser usado para medidas do tipo esfregar ali, tá, né? Ou também como um cip suave para desencrustar algo visível e muito ressecado. Então é uma coisa relativamente tranquila, mas que eu não recomendo você começar por aqui, tá? Vou te falar ali depois o que eu recomendo. Tô falando que você pode usar. Depois a gente tem os alcalinos médios, que são os detergentes clorados, como Veja com cloro, Caliclean 244. Ele já pode ser usado tanto para limpeza físico-mecânica de sujeiras incrustadas, como também em SIP, né? E precisa fazer sempre um enxágue muito adequado para eliminar todo esse cloro que está lá dentro. Por último, a gente tem hipoclorito de sódio, que é a água sanitária. Essa eu não recomendo que você utilize aí por causa do excesso de cloro, que ele vai acabar ficando, principalmente no plástico e nas mangueiras, né? Elas têm uma aderência muito grande ao cloro e você pode transferir isso depois para sua cerveja, estragando o sabor da sua cerveja. E no quarto e último nível, muito forte, a gente tem soda cáustica com cloro, e esse aí é somente para SIP industrial. Não recomendo que você faça isso em casa, em hipótese alguma, tá? Só é adequado para quem tem equipamentos com aço inox 304, não tem borracha, somente anéis de vedação de teflon e por aí vai. Então, evite fazer isso em casa. Qualquer um desses elementos exige um enxágue muito intenso após o uso. Se você usar cloro, é ideal que você faça o teste da fenolftaleína. Fenolftaleína é um vidrinho que você compra e você pinga ali algumas gotinhas dentro. Você pega aquela água que você está usando de enxágue, né? Deixa ali um pouquinho parado e naquela água de enxágue você vai pegar algumas gotinhas de fenolftaleína. Se ficar transparente, significa que você conseguiu tirar todo o agente alcalino lá de dentro. Se ela colorar de rosa, ficar levemente rosa, significa que você ainda não conseguiu tirar todo o cloro, precisa ainda enxaguar mais ou mesmo fazer uma inativação ácida, né? Jogar um pouco de ácido paracético, por exemplo, ali, para conseguir uma inativação melhor desse agente alcalino. Então, todos os agentes alcalinos, eles corroem ou reagem com alumínio, cobre e ferro. Então, você não pode usar isso para limpar chopeiras que usam ali serpentinas de cobre, não pode usar chile de imersão feito de cobre, não pode usar em chile de placas que tem cobre lá dentro, né? E tomar cuidado com o ferro também. As torneiras mais simples, como já falei anteriormente, né? Todos eles acabam que ressecam borrachas e mangueiras. O silicone até suporta um pouco mais esses agentes alcalinos levemente não clorados, mas evite usar porque você vai estar estragando também borrachas e mangueiras. Todos eles se incrustam nas fibras da madeira, então você não pode usar para limpar barril de madeira, nem colher cervejeira, nem nada disso. Então, grosso modo, né, eu não recomendo usar nada com cloro, nem esses agentes alcalinos aí suaves, tá? O cloro é muito difícil de enxaguar e ele é facilmente absorvido, tá? Existe, mas não use. Use o que eu vou te falar daqui a pouco. Pior do que os agentes alcalinos são os ácidos suaves a fortes, né? Eu vou falar aqui dos ácidos não oxidantes. Então, o paracético ele não entra aqui porque o paracético é um ácido oxidante, tá? Vamos lá. A gente tem os ácidos suaves, como por exemplo o ácido cítrico, né? Que é muito comum em detergente de lavar-louça, aquele detergentezinho sólido em pastilha ou mesmo aquele azulzinho que a gente coloca. Ele é pouco eficiente para a limpeza do equipamento cervejeiro, mas ele pode ser usado como um desengordurante suave, né? Principalmente se você tem aí um equipamento novo que veio ali com resquícios de óleos. Ele é usado também como alternativa ao ácido nítrico na passivação. A gente não está falando de passivação aqui, só está falando que também é usado.
Depois a gente tem o ácido nítrico. O ácido nítrico é muito forte. A gente usa só com passivação desengordurante industrial, tá? Não utilize para limpeza, não utilize em casa. É muito tóxico, ele reage com metais não inox, cara, não vale a pena, tá? Se for usar, CIP completo. E além disso, a gente tem ainda os muito fortes, são mais fortes ainda do que ácido nítrico, como por exemplo os detergentes ácidos do tipo LM, aquele que usa para limpar carro, né? São à base de ácido clorídrico, também chamado de ácido muriático, ácido sulfônico, ácido fluorídrico e outros tantos. Então são extremamente tóxicos, tem que usar EPI completo. Isso aí serve para sujeira inorgânica, como óleo mineral, graxa e outras coisas que a gente geralmente não tem na cervejaria em casa, né? E também para incrustação de calcificação. Isso acontece muito na Europa e Estados Unidos, que formam aquelas manchas brancas de pedra, né? Então isso é pouco comum no Brasil, nossa água é muito leve, não tem muito carbonato, então a gente não tem esse tipo de problema. E pode enferrujar metais não inox. Todos corroem, reagem com alumínio, com cobre, com ferro, com madeira, com acrílico, né? Todos ressecam borrachas e mangueiras. Silicone suporta um pouco melhor, mas também é atacado. Eu não recomendo de forma alguma que você use um agente ácido para limpeza na sua cervejaria caseira. Como é que você sabe se aquele detergente que você está ali comprando, querendo comprar, tem ácido ou não? Cara, olha atrás, olha ali a composição dele, viu ácido de alguma coisa, esquece, ele não serve para você. Você pode até usar isso para limpar uma loja, limpar uma oficina, limpar carro, coisas assim. Mas para sua cervejaria, onde você vai ter em contato com o alimento, não use. Agora sim, agora a gente está na linha do que eu recomendo, do que eu gosto e o que eu gostaria que você focasse. É isso aqui que você pode usar na sua casa, né? Então a gente tem os oxidantes suaves aos fortes. A gente vai focar principalmente nos primeiros, nos suaves. Então o oxidante suave mais comum que tem é o ácido paracético, né? Ou peracético. Ele só é eficiente para limpeza em concentração alta. Então aquela concentração que vem ali na caixinha, geralmente ela é a concentração de sanitização, né? Ou para inativar alcalinos. Mas se você quer usar o ácido peracético para fazer limpeza, você vai ter que fazer uma concentração pelo menos 10 vezes mais forte do que está recomendado ali, ok? É possível, mas é uma coisa cara, uma coisa que acaba que eu não recomendo, porque tem soluções melhores, mais seguras e muito mais baratas. Então vamos falar dos próximos dois. Um oxidante médio, carbonato de sódio, também chamado de barrilha, comercialmente você encontra aí como Caliclean K505. Obviamente, comprar barrilha é muito mais barato do que o Caliclean. Ele pode ser usado na limpeza geral, só que o próximo que eu vou falar agora, ele é muito mais eficiente e tem um custo similar. Então não vale a pena você comprar carbonato de sódio, vale a pena você comprar o próximo, o percarbonato de sódio, né? Que é a barrilha, o anterior, com peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada, né? E a gente tem aí nas linhas industriais o nome de Vanish e outros oxidantes, né? Por último, a gente tem produtos já industriais, que é o peróxido de hidrogênio em concentrações 50% ou acima, o hipoclorito de sódio em concentrações 30% ou acima. Esses só são usados na indústria, tá? Não use esse em casa, gente. Extremamente tóxico, vapores são tóxicos, difíceis de enxaguar, tá? Então lembrando, todos eles corroem, mas eles podem ser muito bem utilizados para limpar plástico, vidro e inox. Não use eles para alumínio, para cobre, para ferro. Para esses três, apenas use álcool, água quente ou detergente neutro, ok? E os oxidantes também podem ressecar borrachas e mangueiras, mas o silicone suporta bem esses oxidantes. Você pode usar ela tranquilo para recircular ele durante a limpeza do CIP caseiro. Agora, na última parte, vamos falar como é que eu limpo os meus equipamentos cervejeiros aqui em casa. Vamos falar da panela elétrica, fermentador, chile de placas, chopeiras, acessórios e as garrafas, tá? Como é que eu faço para limpar? E aqui vai ter um beabá, talvez seja ótimo aqui para você replicar na sua casa. A panela. A minha panela ela é de inox, né? Não é uma panela de alumínio, né? Se fosse de alumínio, eu teria que usar uma bucha ali para limpar. Como ela é de inox e ela é grandinha, né? Como é que eu faço? Primeiro eu descarto todo o trube ali no vaso sanitário, não tem problema. E aí uso uma mangueira com água para soltar essa sujeira incrustada na panela, né? Tanto de lúpulo quanto ali de proteico que acaba grudando em volta da panela. Passo ali também uma buchinha por ali para ir soltando. Então, o cesto, o fundo falso, tudo isso daí eu vou passando e descarto toda essa primeira água aí no vaso. Vou esfregando com bucha para soltar tudo que eu vou vendo ali.
e descartando no vaso, porque como a gente vai usar o percarbonato, que ele não é tão forte quanto a soda cáustica, é mais fácil você soltar esse grosso primeiro, porque fica mais fácil para o percarbonato depois fazer e agir melhor na limpeza química. Depois eu encho essa panela até o topo, né? Coloco todos os meus acessórios dentro dela, aqueço essa água até 50 graus, coloco 2 medidas de percarbonato de sódio e deixo de molho, né? Desligo da tomada, deixo de molho 24 horas. Depois eu descarto tudo no vaso, enxago 2 ou 3 vezes isso daí, descartando isso tudo no vaso. Depois eu enxugo tudo, passo o álcool com pano para ela ficar limpinha, brilhando. Minha panela parece nova. Tiro qualquer resíduo que eu acabo vendo ali, mancha de dedo, de mão, né, que eu sou muito chato. E depois eu guardo todos os meus equipamentos. É assim que eu faço para limpar minha panela elétrica. Meus acessórios eu coloco aí dentro. Quando a gente falar de acessórios, lembre que elas ficam de imersão também. Fermentador, exatamente igual a panela, não muda nada, né? Abro, tiro o grosso, descarto no vaso, passo a buchinha com detergente para tirar o grosso, depois água morna, deixo até a tampa ali com percarbonato 24 horas, descarto e faço o enxágue. Passo o álcoolzinho com pano ali para tirar qualquer resíduo que fica, principalmente dentro, e guardo tudo. Chile de placas. Chile de placas, como eu falei, contém cobre. Você pode dar uma olhada aí que além dessa parte prateada, que é a parte do inox, a gente vê essas partes douradas, que são as partes de cobre, né? Dentro dele tem cobre. Então a gente não pode passar nada alcalino nem ácido em chile, porque acaba que forma zinabre lá dentro. Como é que eu limpo ele? Terminei de fazer ali o resfriamento. Pela tubulação onde passou a cerveja, eu passo mais uns 10 litros de água na temperatura ambiente para tirar ali todo o grosso que eu consigo. Às vezes, quando passa muito trube de levedura, de lúpulo, eu costumo trocar o lado e fazer entrar pela saída e sair pela entrada, né? E faço isso umas 2 vezes para passar pelos dois sentidos a água para conseguir uma limpeza boa. E eu só paro de limpar quando está tudo muito bem limpinho. No início eu devo gastar uns 10 litros, né? Depois, com a minha panela que já está limpa, eu coloco ali, depois de ter deixado ela de molho, eu coloco uns 10 litros de água, aqueço ela a 80 graus centígrados e passo aí pelo chile. Então isso geralmente acontece no dia seguinte, tá? Passando ali para tirar qualquer outro resíduo que possa ter ficado aí. Depois ainda passo 1 litro de álcool 70 para que não fique água lá dentro de forma alguma, né? Fique muito pouco para conseguir que não enferruje, que não forme zinabre dentro ali no contato com o cobre. E eu guardo esse álcool para reuso. Por fim, eu tenho aqui fácil o ar comprimido, então coloco o ar comprimido que ajuda a tirar qualquer resíduo de álcool que fique lá dentro. Mas você pode também deixar ele em pé, nessa posição mais ou menos que você está vendo aí, um dia de um lado e outro dia do outro lado, 12 horas de cada lado, que vai conseguir escorrer também todo o álcool que tem lá dentro, está bem sequinho, e aí eu guardo o meu chile de placas. É assim que eu faço. A chopeira. A chopeira, depois de ter usado ela, eu coloco 5 litros de água dentro de um barril limpo, né? E passo por ela. Água pura, temperatura ambiente ali. Depois que eu passei esse 5 litros de água, eu pego a garrafa PET, coloco 1 litro de álcool lá dentro, pressurizo a PET, né? Sigo com PET carboneto, encaixo na chopeira, levanto a garrafa, né? Para descer por gravidade, por pressão ali, para que desça. E aí, essa pressão acaba que empurra todo esse álcool, abro ali a torneira e faço esse álcool todo passar por dentro da minha chopeira, ok? Depois que eu faço isso, eu desmonto a torneira e deixo apenas a torneira, porque a única coisa inox que eu tenho é a torneira. Eu deixo ela de molho 24 horas no percarbonato de sódio. Depois eu enxago bastante, deixo secar e coloco de volta na chopeira, tá? Uma vez por ano eu desmonto a torneira para fazer uma limpeza mais detalhada, deixando ela também no percarbonato de sódio. Barril. Depois que a gente usou, despressurizo, tiro o sifão, dou uma enxaguada ali umas 2 ou 3 vezes, né, para tirar o grosso ali de cerveja, às vezes fica um pouco de lúpulo, um pouco de levedura lá dentro. Encho de água ambiente até a boca, coloco uma medida aí, barril de 10 litros, né, coloco uma medida de percarbonato, de 5 litros, coloco meia medida de percarbonato. De 20 litros, 2 medidas de percarbonato de sódio. Deixo 24 horas de molho, depois enxago umas 3 vezes. Enquanto ela está de molho, eu também pego uma bacia e deixo o sifão de molho lá no percarbonato pelo mesmo período. Depois eu também enxago ali o meu sifão. Quando tudo já foi enxaguado, deixo ali por um dia para secar tudo, né? Virado ali ao contrário.
Depois eu borrifo álcool dentro do barril, coloco o sifão e fecho ele e guardo assim, um pouquinho de álcool lá dentro, que ele fica sanitizado para sempre. Os acessórios. Lembra que eu falei ali da minha panela? Então, quando possível, eu tiro tudo, passo um pouco de água quente por ele, passa ali a mangueira, dou uma batida, principalmente aqui no Hop Spider, né? E coloco tudo lá dentro daquela panela minha. Enquanto a panela está limpando, ele também está limpando os meus acessórios. Depois disso, enxago, espero secar e guardo. Garrafa PET de vidro, eu faço o processo igual, eu enxago apenas com água da torneira, não uso nada, né? As minhas garrafas eu não deixo elas encrustarem, eu sempre termino de beber cerveja, eu já passo água ali, lavo e deixo ela limpa, guardada limpa, então não tenho nenhum tipo de garrafa incrustada. Se tivesse, talvez eu colocaria água quente, alguma coisa assim para limpar, mas não usaria nada mais forte do que isso. Deixo secar e, no caso das PETs, eu guardo elas tampadas. No caso das de vidro, eu guardo elas viradas para baixo, tá? O gargalo para baixo, dentro gradado, dentro ali do armário ou dentro de uma caixa de papelão. Então não tem como passar nenhum bicho, nada por ali, até o dia que eu for fazer cerveja. Quando eu for usar, tiro, dou uma enxaguada, principalmente nas de vidro, né? Porque elas estão sem a tampa, borrifo sanitizante e já estão prontinhas para uso. Pessoal, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, considere se inscrever, ative as notificações, torne-se também um membro do canal e dá um apoio aí, me ajuda a manter esse canal como ele é hoje. Para fazer o meu curso, marcelofenol.kbook.com.br, onde eu vou ter um lugar para te ensinar a fazer cerveja comigo, tirar todas as suas dúvidas, estar sempre à sua disposição. Um forte abraço, até a próxima. Faça suas críticas e sugestões, só assim a gente melhora também o canal, ok? Fique com Deus, até a próxima.